Estamos aqui no Centro Universitário Anhanguera, unidade 1, entrevistando os representantes do Centro Acadêmico de Relações Internacionais, Antônio Ferreira, presidente, e Júlio César Alves Barreto, secretário-geral do Centro. Bom, para começar a nossa entrevista, como deve ser o perfil daquele que quer cursar em Relações Internacionais? Ele tem alguma característica, ele precisa ter alguma qualidade para poder se formar nessa área? Sim, o perfil da pessoa que quer fazer o curso, primeiro, que ele tem que ser, como eu estava conversando anteriormente, ele tem que ser que nem uma esponja. Ele tem que gostar de culturas novas, Aberto para o novo. Aberto para o novo. Realmente tem que gostar de idiomas, porque é um perfil que necessita, até para o mercado de trabalho também. Tem que saber analisar as culturas também. Todos os países, cada país tem uma cultura diferente, cada região tem uma cultura diferente. Então ele tem que gostar de conhecer novas culturas, porque ele vai ter que lidar com isso no dia a dia. Principalmente na área de humanas também, que é o foco do curso. Porque, por exemplo, você vai fazer uma intermediação entre Brasil e Uruguai, você vai ter que conhecer as duas culturas. Por mais que seja na América do Sul e tenha mais ou menos o mesmo estilo cultural, mas são culturas diferentes. Então, por exemplo, até no Brasil mesmo existem culturas diferentes. Mas como a gente está falando no âmbito internacional, então você vai para a China, você vai para a Itália, você vai para a Rússia, você vai para a Irlanda, você vai para os Estados Unidos, você vai para o Chile, você vai para a Venezuela, você vai ter que conhecer aquele local. Então aí se estuda em sociologia, em antropologia, então todo esse conhecimento, a pessoa ela vai ter que obter. E é muita leitura, então a pessoa tem que gostar muito de ler e de pesquisar. Principalmente pesquisar também os acordos bilaterais, multilaterais que os estados estão tendo em relação, entendeu? Porque você não pode chegar no estado sem você conhecer, que nem o Antônio estava falando, sem você conhecer o que acontece naquele estado, quais são as leis daquele estado, entendeu? Alguns países, por exemplo, os estados usam a burca, né? E quem for, se alguma mulher do Brasil for para lá, algum desses estados, algum desses países, vai ter que usar também, porque é uma cultura deles e é uma lei deles também. Aqui no Brasil já não é tanto assim, não tem uma lei que obriga tanto a pessoas que visitam o país a se vestir adequadamente como nós. Então às vezes também acaba tendo conflito. Então você precisa ter uma mente aberta para aceitar algumas coisas, né? Então você tem que ser neutro também na maioria das vezes. Sim. E qual a duração média desse curso? Duração de 4 anos, mas pode ser que avance, de repente a pessoa vai ficar numa disciplina, né? Então tem todo esse critério da universidade. São 4 anos no mínimo. Qual a importância de um profissional de relações internacionais? Bom, qual a importância? Por exemplo, quando você quer fazer algum acordo entre uma empresa e outra, você precisa de uma pessoa que faça essa intermediação. Então é uma pessoa que vai ter que compreender, como a gente falava anteriormente, toda essa estrutura internacional. Ele vai ter que fazer uma análise entre duas empresas, entre dois países, por exemplo, no caso de um diplomata. Ele foi formado não necessariamente no curso de Relações Internacionais, mas ele vai tratar no âmbito internacional. Então mesmo que a pessoa não seja um diplomata, ele vai ser um analista de relações internacionais. Então ele vai analisar as relações internacionais que existem entre os estados. Então uma pessoa que é formada nessa área, ela tem uma ideia do que ocorre no mundo. Ela tem uma ideia do que é globalização, ela tem uma ideia do que, por exemplo, não vamos citar o que aconteceu, mas ontem aconteceu um fenômeno aqui no Brasil, vocês sabem o que é. Então, por exemplo, o que esse fenômeno tem a ver com a China? O que esse fenômeno tem a ver com a Venezuela? O que esse fenômeno tem a ver com o Chile? Então, isso a pessoa precisa saber analisar. Ela tem que saber como fazer um link. Toda essa complexidade que existe, ela tem que saber como analisar, como linkar uma coisa com a outra, um assunto com o outro, um contexto com o outro. Quais matérias de nível médio podem influenciar na escolha do curso? Olha, a base assim, que muito a gente estuda também, que traz assim, o foco do nosso curso, é a parte de história. Então, como estávamos falando aqui anteriormente,
você ter aquela base da história, do contexto histórico, de tudo como aconteceu, né? Como se formou a biologia daquele país, as leis daquele país, então atrasa um pouco da história. Porque hoje temos, principalmente na nossa grade, que estamos nesse primeiro semestre, estamos tendo história das relações internacionais no meio contemporâneo e história das relações internacionais do Brasil. Então, tá aí, a gente estamos estudando Revolução Francesa, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, essas coisas trazem bastante. Geografia também é uma das áreas que facilita também, né, que baixa aqui um pouco a nossa grade. E outros cursos como matemática, porque você, mais que é uma área de humanos, tem matemática, né, para muitas pessoas pensam. Porque você às vezes pode estar indo trabalhar também com empresas, também pode estar trabalhando em multinacionais, porque você tem que estar um pouco experiente na economia, vai trabalhar também na área de exportações, importações. Isso vem também para dentro de relações internacionais de tudo. Sim, continuando no mesmo contexto, em que áreas o profissional formado em RI pode atuar? Olha, são vastas. Por exemplo, o Itamaraty é uma área que geralmente o pessoal já entra já querendo. Não quer dizer que seja descartável, é uma área realmente muito promissora, muito bonita, mas não é só aí que você pode trabalhar. Por exemplo, na Polícia Federal tem uma área que é específica de relações internacionais, que você vai lidar nesse contexto. Toda vez que a gente for falar em relações internacionais, a gente sempre analisa no contexto internacional. Então você já pode visualizar dessa forma, porque é isso que você vai ter que fazer. Então, por exemplo, em ONGs também, você tem como trabalhar em ONGs. Isso daí é perfeitamente plausível. Você pode trabalhar, obviamente, em multinacionais de diversas áreas. Então, assim, eu não vou citar porque vai acabar a entrevista hoje, vai gastar tudo aí. São muitas áreas que você pode trabalhar. Por isso que a pessoa que vai cursar essa graduação, ela tem que estar aberta mesmo, porque são milhares de áreas que você pode trabalhar. Isso daí. Então são ONGs multinacionais, empresas em outros países que você pode ser chamado também para trabalhar. Isso daí é perfeitamente possível, no Itamaraty, enfim. Por exemplo, uma das coisas que soubemos no nosso curso, por exemplo, se você quer trabalhar na ONU mesmo, né, ajudar na ONU, não é tão importante você ter mais de uma língua, né, você saber falar mais de uma língua. O que eles mais querem é você ter algum trabalho na sociedade, artigos publicados, livros publicados, né, referente a alguns assuntos. Isso é o que mais conta para eles também. É o que mais tem peso, não tanto quanto a língua que você fala, a segunda língua no caso. Mas você tem que ser super fluente até mesmo na língua que você está exercendo, né, primeiro. Porque falar português é uma coisa, agora saber mesmo falar é totalmente diferente. Sim. E já voltando agora um pouco mais para o curso, sobre o que pode aprender, quais são as maiores dificuldades que um aluno pode apresentar no decorrer do curso? Seja alguma matéria? Olha, vai depender muito. Tem gente que, por exemplo, tem em inglês, tem pessoas que têm dificuldade em inglês, já tem outras que não têm. Por exemplo, agora ciências políticas é uma das nossas matérias na grade. Algumas pessoas estão tendo dificuldades, porque a gente está estudando um pouco, né, da política, assim, tanto mais no meio internacional mesmo. Mas como estamos no estado que é o Brasil, então a gente acaba também estudando um pouco da Constituição daqui, da política aqui, né? Basicamente isso também, né? Por exemplo, se a pessoa não tem dificuldade, eu quero exatos, eu quero humanas, mas, por exemplo, vai estudar economia, você vai ter que, não tem jeito, você vai ter que aplicar. Entendeu? Relações internacionais é uma coxa de retalhos, como já fala na introdução para nós, né, no primeiro semestre, na maioria das vezes. Então vai possibilitar você também, assim, que acaba dificultando, porque é uma vasta área que relações internacionais aborda. Ela não se aprofunda em uma só, entendeu? Então você também, às vezes, dificulta muito escolher o lado que você quer seguir, né? Você terminando relações internacionais, algumas pessoas vão fazer direito, comércio exterior, entre outros cursos, também economia, também como estavam falando. E a dificuldade maior é conseguir estágio. Assim,
uma coisa que a gente está procurando conseguir agora é a questão de estágios. Por quê? Porque tem uma certa dificuldade. Por exemplo, a pessoa vai fazer estágio no centro cultural, por exemplo, mas às vezes confunde muito com turismo. Então, muitas vezes, não sei se acontece com o Júlio, mas comigo a pessoa pergunta: qual curso que você faz? Eu faço relações internacionais. Poxa, que chique, meu Deus, você viaja demais, né? Não, a gente não viaja demais, mas é muito bom viajar. E a pessoa tem que, realmente, porque isso é uma consequência. Você vai viajar. Você vai ter que conhecer outros povos. Não adianta você só ler no livro também. Você tem que conhecer os outros povos, saber como é que a pessoa age, como a pessoa pensa, até como a pessoa come. Vou citar um exemplo para vocês. Em Quito, por exemplo, quando eu fui almoçar, o que eles servem lá? A comida básica lá é milho. Então isso é uma cultura, mas essa é uma cultura já andina. Então é milho. Então o que eles servem? Um prato com milho, com frango, com carne, e é uma sopa. E aí depois vem a comida mais seca. Mas por que eles fazem isso? Aí eu fui analisar. Primeiro porque é alto. Ali é 2.500. Perto de altura. E lá também é muito seco. Então, devido a esse fato, um dos fatores é que serve a comida assim. Então, isso é um contexto cultural culinário diferente lá no Equador. Aqui no Brasil, como é que é? Aqui no Brasil a gente já conhece. Mas na Venezuela, eu já soube que se come feijão doce. Eu nunca comi. Entendeu? Então, por exemplo, na Tailândia, qual é o contexto culinário da Tailândia? Você vai ver churrasco de rato ali. E aí? Na China, o que você vai ver? Isso aí é verdade, você vê isso ali, mas é uma cultura de lá. Você vai comer porque você não está acostumado, porque a cultura é diferente. Então, nesse sentido, uma questão que é bom a gente frisar bastante aqui é que se a pessoa não tem dificuldade com culturas diferentes, ela tem que repensar realmente se ela quer o curso. Isso aí é no contexto geral, não é nem só o curso de Relações Internacionais, porque o mundo hoje está muito diferente, ele está multicultural. Então a gente está vendo bater de frente direitos humanos de um país com o outro. E a gente tem que saber como contextualizar isso. Para a gente não impor. Não se deve impor, a gente tem que contextualizar. O que ocorre, como ocorre, por que ocorre, de onde veio, o que está acontecendo e para onde vai. Há rumores de que as graduações de Comércio Exterior e Relações Internacionais estabelecem uma estreita relação. Qual a diferença entre esses cursos? Bom, eu acho que foi quando que a gente foi lá na Associação de Comércio? Isso. Fomos eu, a vice-presidente, Amanda, que está aqui, ela está no EMED, e o Júlio. Então o que aconteceu ali? Eu não me lembro do rapaz responsável, se não me engano ele é Sírio. O que acontece? Ele lida com o setor de comércio exterior. E a assistente dele é formada aqui em Relações Internacionais. Então é interessante porque ela fala que às vezes eles batem de frente, diplomaticamente, lógico, né? Eles batem de frente em alguns contextos. Por quê? Porque ele explicou assim de uma forma muito sucinta. Aqui nós lidamos com comércio. Ele não foi conceituar o que é comércio exterior, ele foi falar que aqui a gente lida com comércio. A parte das relações entre as nações, o que contextualiza, por exemplo, aqui eu vou fazer negócio com a Síria. Então já é um contexto. Ele vai fazer negócio. Quem contextualiza mais profundamente essa parte é a pessoa graduada em Relações Internacionais. Porque lá eles têm negócio com os Estados Unidos, China, não sei, Canadá. Então tem todo esse contexto. Então o comércio exterior ele lida especificamente com isso. Ele já relações relações no lucro também. Exatamente. Relações internacionais já é um contexto maior. Não desmerecendo o comércio exterior, obviamente. Quem quiser fazer é muito. Inclusive tem pessoas que terminaram aqui e fizeram pós-graduação em comércio exterior. Porque o curso básico de graduação ele dá isso daí. Dá toda essa base para você saber trabalhar futuramente numa pós-graduação, seja ela qual for. Como ele falou de lucro, dinheiro, assim, a relação internacional, a profissão, ela é uma profissão bem remunerada? Olha,
dependendo da área que você seguir, você vai ter uma boa remuneração, mas assim, a questão que a gente mais busca é o reconhecimento. Hoje, no curso de AR mesmo, a pessoa que exerce a função de diplomata, às vezes nem é tanto reconhecido, porque temos um peso muito enorme no meio internacional. Então, a questão também, isso acaba afetando a parte da economia nossa, né, do salário. Então, acaba que, às vezes, sendo um pouco inferior àquilo que a gente está procurando. Mas, assim, vai também depender de cada um aonde você quer chegar. Então, por isso que a gente sempre tem que estar estudando, se aprimorando para poder conseguir visibilidade maior também e conseguir aí sim um lucro, né, maior também. Então, por exemplo, um diplomata hoje, você passou no concurso, você começa como terceiro secretário. O terceiro secretário, ele vem, se eu não me engano, 15 mil e alguma coisa, o terceiro secretário. Na Polícia Federal não lembro, mas é em torno disso também. Mas, por exemplo, tem oportunidades para fora também. Isso daí está perfeitamente possível, até porque você vai estar nessa área de relações internacionais, você vai ter que lidar com vários países diferentes. Então, você vai acabar indo para um país trabalhando ali. Mas o contexto que tu está falando é aqui, né? Falando é aqui, né? Não é tanto assim, não. Porque aqui no Brasil, como estava dizendo, não tem tanta visibilidade. Então, por isso, e na questão do estágio também. Porque a maioria de quem está fazendo o curso está procurando um estágio, só que a maioria não está aceitando por causa disso, não tem o conhecimento do que é relações internacionais. Porque a gente pode estar trabalhando também na área de comércio exterior, fazendo estágio, de direito, também essas coisas. Direito, assim, mas lembrando, por quê que não tem tanta visibilidade? Porque a gente não se aprofunda tanto em um só assunto. A gente está ali em assuntos diversos, isso acaba dificultando um pouco. Por isso que a gente está buscando realmente assim, nas áreas foco. Por exemplo, a pessoa pode estagiar no comércio exterior? Pode. Pode estagiar numa área que seja turismo? Até pode, mas não é isso que a gente quer. A gente quer que seja especificamente. Muito espesso, assim, não. É muito complicado, né? Você ter um salário assim que acabe sendo, isso é o salário mesmo de um diplomata internacionalista. Mas aqui no Brasil não tem tanto assim, como pode dizer. Essa força mesmo. Essa força, isso. Nós estamos buscando. Precisamos de vocês também, né? Qual conselho vocês podem dar para um jovem que pretende cursar Relações Internacionais? Um conselho, além de gostar de humanas, um conselho assim, se você quer almejar a paz, principalmente no mundo, Relações Internacionais é um dos melhores. Porque você vai estar não só expondo aquela opinião, porque a gente tem que manter a neutralidade, né? Porque você vai estar representando um Estado. Então, aquele Estado, com todo o contexto histórico da opinião perante ao meio internacional. Mas você pode contribuir para que se chegue a um equilíbrio, né, no meio internacional. Você pode estar tendo relações com países que pensam totalmente diferente ao seu Estado, ao seu país. Então, a diplomacia é muito importante. E por ela ter nascido também para estudar o porquê ocorre esses fenômenos. Começou a ser estudado mais ou menos depois do Tratado de Westfália, em 1658. 658, isso. Só complementando assim, o que a gente estava falando, por exemplo, qual o conselho que eu particularmente dou? Goste da área. Se você não gosta, não curse. Não gosto de humanas, né? Se você não gosta, não curse. Porque o que pode acontecer? Eu vou ser bem sincero com vocês. Por exemplo, a pessoa não gosta de cálculo. Então, para que vai fazer matemática? A pessoa não gosta de cálculo. A pessoa não gosta de história. Então, por que vai fazer uma área que tem isso daí? Mas aí a gente precisa contextualizar a coisa, porque, por exemplo, você vai comprar alguma coisa lá na lanchonete, então você vai ter que usar matemática. Ou não vai? Todo mundo aqui lancha, né? Então, o que acontece? Você vai ter que usar aquilo ali, aquele artifício. Uma pessoa que ela vai fazer relações internacionais, por exemplo, toda pessoa tem a sua história, começa com alguma coisa.
Então a gente vai ter que saber o que aconteceu ali e por que hoje é assim. Então é isso que a gente analisa. Por que aconteceram as guerras? Porque tiveram fatores específicos que promulgaram a guerra e hoje se encontra assim. Os Estados Unidos não é o que é hoje do nada. Ele é hoje o que é devido a um contexto mundial. A Inglaterra não é o que é por nada. Ela é o que é porque existe um contexto histórico. E aí você tem que analisar isso daí. Então a pessoa que ela vai fazer esse curso, primeiro ela tem que gostar de ler. Ela tem que gostar de saber. Isso aí na verdade é para qualquer curso, mas nesse específico você tem que gostar de saber o que aconteceu para aquele país ser assim. Por que ele fechou um tratado com um país que ele se odiava 100 anos atrás? Há 100 anos atrás eles se odiavam, eles não queriam nem ver a cara do outro. Aí o que aconteceu? 100 anos depois eles resolveram fazer um tratado. Ué, mas por quê? Um exemplo disso é os Estados Unidos com Cuba. Isso. E depois de, não lembro agora quanto tempo se passou, eles voltaram a ter umas relações diplomáticas, né? Começou a tratar diplomaticamente alguns assuntos. Então, você tentar entender aquilo e falar, olha, é muito bom você ver dois países que eram rivais hoje está tentando trazer uma paz aí nesse ponto. Eu queria saber se pessoas que falam outras línguas têm vantagens assim, no mercado de trabalho, também no próprio curso. Com certeza. Com certeza. Por exemplo, vamos citar um exemplo bem clássico. Por exemplo, a pessoa vai fazer para diplomacia. Então, já no próprio estudo que se faz ali, do concurso, você tem que saber inglês, francês e espanhol. E, obviamente, o português, mas a gente está falando de português bem falado, bem escrito. Então, por exemplo, você vai fazer um estágio na China. Se você souber falar mandarim, a pessoa vai escolher pela competência que você tem. Vai fazer ali na China, um estágio ali, ou vai trabalhar na China. Quem souber falar mandarim é melhor. Quem não souber, tudo bem. Teve um estágio que não na Alemanha que não precisaria saber falar alemão necessariamente. Mas a gente sabe que se a pessoa sabe falar alemão, o gestor ali ele vai preferir aquela pessoa, pela competência que ela tem. Então, nesse sentido aí, quem puder fazer idiomas, faça. Todos os que puder fazer. Se quiser fazer 5 idiomas, 6 idiomas, faça. Não é o bastante. A gente tem que ficar com aquele pensamento. Aqui não é o bastante ainda. A gente tem que ir mais. Sempre buscar mais. Você só responde Lucas, como o senhor falou, os alunos eles vão ter dificuldades durante o curso. Mas quais as melhores maneiras de poder passar por essas dificuldades sem perder durante o curso? Não correr o risco de ficar por alguma matéria, por alguns pontos. Vocês têm que... Segundo, vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a dificuldade para vocês? Vai falar, gente. Qual é a dificuldade para vocês? Assim, agora eu estou fazendo a pergunta. Que dificuldade vocês têm para passar numa disciplina? Sei lá, matemática, geografia, história, português, isso aí. Dificuldade. Ela não é apta, então da prova é uma dificuldade tanto quanto natural para a matéria, ou uma falta de estudo, isso. É falta de entendimento não por debater com o professor do seu grupo. O conselho que eu particularmente dou, vai dar muito, mas o conselho que eu dou é o seguinte. Por exemplo, eu vim fazer o curso porque eu gosto do curso. Eu li bastante, eu pesquisei em sites especializados, então eu quis saber o que lida em relações internacionais. E eu me apaixonei pelo curso. Então, assim, para mim, fica muito fácil você escutar o professor falar e você captar. Então, a primeira coisa tem que ter interesse. Se não tem interesse, rapaz, não adianta. Não adianta. Se não tiver interesse, não adianta. Pode ser o melhor professor, pode ser PhD naquela matéria. Se você não tiver interesse naquilo ali, não adianta. Segundo, tem que se organizar. Porque você não está acostumado, porque a cultura é diferente. Então, nesse sentido, uma questão que é bom a gente frisar bastante aqui
é que se a pessoa não tem dificuldade com culturas diferentes, ela tem que repensar realmente se ela quer o curso. Isso aí é no contexto geral, não é nem só o curso de Relações Internacionais, porque o mundo hoje está muito diferente, ele está multicultural. Então a gente está vendo bater de frente direitos humanos de um país com outro. E a gente tem que saber como contextualizar isso. Para a gente não impor. Não se deve impor, a gente tem que contextualizar. O que ocorre, como ocorre, por que ocorre, de onde veio, o que está acontecendo e para onde vai. Há rumores de que as graduações de Comércio Exterior e Relações Internacionais estabelecem uma estreita relação. Qual a diferença entre esses cursos? Bom, eu acho que foi quando que a gente foi lá na Associação de Comércio? Isso. Fomos eu, a vice-presidente, a Amanda, que está aqui, ela está no Enério, e o Júlio. Então, o que aconteceu ali? Eu não me lembro do rapaz responsável, se não me engano, da Síria, né? O que acontece? Ele lida com o setor de comércio exterior. E a assistente dele é formada aqui em Relações Internacionais. Então é interessante porque ela fala que às vezes eles batem de frente, diplomaticamente, lógico, né? Eles batem de frente em alguns contextos. Por quê? Porque ele explicou assim de uma forma muito sucinta. Aqui nós lidamos com comércio. Ele não foi conceituar o que é comércio exterior, ele foi falar que aqui a gente lida com comércio. A parte das relações entre as nações, o que contextualiza, por exemplo, aqui eu vou fazer negócio com a Síria. Então já é um contexto. Ele vai fazer negócio. Quem contextualiza mais profundamente essa parte é a pessoa graduada em Relações Internacionais. Porque lá eles têm negócio com os Estados Unidos, China, Canadá. Então tem todo esse contexto. Então o comércio exterior ele lida especificamente com isso. Ele já pensa mais relações no lucro também. Exatamente. Relações internacionais já é um contexto maior. Não desmerecendo o comércio exterior, obviamente. Quem quiser fazer é muito. Inclusive tem pessoas que terminaram aqui e fizeram pós-graduação em comércio exterior. Porque o curso básico de graduação ele dá isso daí. Dá toda essa base para você saber trabalhar futuramente numa pós-graduação, seja ela qual for. Como ele falou de lucro, dinheiro, assim, a relação internacional, a profissão, ela é uma profissão bem remunerada? Olha, dependendo da área que você seguir, você vai ter uma boa remuneração, mas assim, a questão que a gente mais busca é o reconhecimento. Hoje, no curso de RI mesmo, a pessoa que exerce a função de diplomata, às vezes nem é tanto reconhecido, porque temos um peso muito enorme no meio internacional. Então, a questão também, isso acaba afetando a parte da economia nossa, né, do salário. Então, acaba que, às vezes, sendo um pouco inferior àquilo que a gente está procurando. Mas, assim, vai também depender de cada um aonde você quer chegar. Então, por isso que a gente sempre tem que estar estudando, se aprimorando para poder conseguir visibilidade maior também e conseguir aí sim um lucro, né, maior também. Por exemplo, um diplomata hoje, você passou no curso, no concurso, você começa como terceiro secretário. O terceiro secretário, ele ganha, se eu não me engano, 15 mil alguma coisa, o terceiro secretário. Na Polícia Federal não lembro, mas é em torno disso também. Mas, por exemplo, tem oportunidades para fora também. Isso daí está perfeitamente possível, até porque você vai estar nessa área de relações internacionais, você vai ter que lidar com vários países diferentes. Então você vai acabar indo para um país trabalhando ali. Mas o contexto que tu está falando é aqui. Né? Quando é aqui, né? Não é tanto assim. Porque aqui no Brasil, como estava dizendo, não tem tanta visibilidade. Então, por isso e na questão do estágio também. Porque a maioria de quem está fazendo o curso está procurando um estágio, só que a maioria não está aceitando por causa disso, não tem o conhecimento do que é relações internacionais, porque a gente pode estar trabalhando também na área de comércio exterior, fazendo estágio, de direito, também essas coisas. Direito assim, mas lembrando, por quê que não tem tanta visibilidade? Porque a gente não se aprofunda tanto em um sócio, a gente estaria em assuntos diversos, isso acaba dificultando um pouco. Por isso que a gente está buscando realmente assim, nas áreas foco. Por exemplo, a pessoa pode estagiar no comércio exterior? Pode.
pode estagiar numa área que seja turismo, até pode, mas não é isso que a gente quer. A gente No quer que Brasil seja é especificamente. muito espesso, assim, espesso não. É muito complicado, né? Você ter um salário assim que acabe sendo, isso é o salário mesmo de um diplomático internacionalista, mas aqui no Brasil não tem tanto essa, assim, como pode dizer, Essa força mesmo. essa força, isso. Temos tanto essa força. Mas estamos buscando. Vocês também, né? Qual conselho vocês podem dar para um jovem que pretende cursar relações internacionais? Um conselho, além de gostar de humanas, um conselho assim, se você quer almejar a paz, principalmente no mundo, relações internacionais é um dos melhores. Porque você vai estar não só expondo aquela opinião, porque a gente tem que manter a neutralidade, né? Porque você vai estar representando um Estado. Então aquele Estado tem todo o contexto histórico da opinião perante a alguém internacional. Mas você pode contribuir para que isso chegue a um equilíbrio, né, no meio internacional. Você pode estar tendo relações com países que pensam totalmente diferente ao seu Estado, ao seu país. Então a diplomacia é muito importante também. E por ela ter nascido também para estudar o porquê ocorre esses fenômenos. Começou a ser estudado mais ou menos depois do Tratado de Westfália. Sim. Agora, pós tantas perguntas, para finalizar a nossa entrevista, para você, Antônio, para você, Gil, qual foi a melhor experiência ou tem uma gratificação tão grande ou um carinho que vocês já passaram até então no curso? Uma experiência que a gente teve dentro do curso, Dentro do curso, ou que o curso influenciou, alguma coisa assim que vocês guardam? Assim, que nem eu estava falando antes, na cidade de onde eu vim, eu participei de alguns grupos, né, de igreja, de instituições filantrópicas que atuam no meio da sociedade. Então, por isso eu deixei o lado exato, né, que eu estava tentando seguir carreira na química. Eu larguei para vir para humanas, porque quando eu vi o que as Relações Internacionais estava propondo, que ela estudava essas coisas, me deu aquela ideia, é isso que eu quero, porque atende às minhas expectativas. E também o que me deixou assim muito feliz foi o evento da Monaes, ano passado. Eu e Antônio estamos no segundo semestre, né, entramos no ano passado, e esse evento me mostrou, nossa, é isso, me fortaleceu mais ainda a ideia de querer prosseguir nesse curso. E futuramente, se Deus quiser, tentar entrar para Roma. olha, para mim particularmente foi a Monaes também, não só a Monaes, né? Mas, por exemplo, a gente começa a entender como funciona a questão da geopolítica. O que tem a ver a China com a Rússia, o que tem a ver a Rússia com a Austrália. A gente começa a entender. Então isso fortalece para quem gosta disso. Fortalece bastante. Então, para mim, realmente foi uma contextualização do que ocorre no mundo. Eu não passei a ver os Estados Unidos só tem relação com a Inglaterra. Não, agora os Estados Unidos eu estou vendo que tem relação com Cuba. Poxa, mas tem aqui o preço da carne, aqui em Mato Grosso do Sul tem a ver com a China tem contrato com a Rússia com a Inglaterra. Então você começa a ver o mundo de uma forma totalmente diferente. Você não vê mais da mesma, não tem como se ver da mesma forma. É totalmente, o contexto é diferente, você começa a entender, as notícias vêm, aí você começa a imaginar, poxa, isso aqui tem a ver com isso. Aconteceu isso daqui na Grécia, mas por quê? Porque a política na Grécia é assim. Por que teve o apartheid? Aí acabou o apartheid. O que tem a ver o apartheid com a Holanda, com a Inglaterra, com os outros países? Então você começa a contextualizar. Isso do Brasil também começou a ter um significado muito grande para mim quando eu comecei a estudar relações internacionais. Consegui entender o que eles estavam falando, que os jornalistas estavam passando palavras que nem no plenário, na Câmara, dos senadores, dos deputados. Então eu comecei a entender e, tá claro, comecei a opinar mais ainda, mas com uma coerência maior também. E você, por exemplo, eu quero ir para a Alemanha. Você vai para a Alemanha. Você não vai ver mais a Alemanha do mesmo jeito que você via antes. Você vai ver de uma outra forma diferente, mais realista. É assim. Não quer dizer deixar... Exatamente. Você vai tirar aquele véu. Particularmente se estou falando. Você tem que ter mente aberta também para poder entender todos os lados.
Certinho? Certinho?